A todos um bom dia, a paz do Senhor. Estou estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, de março até hoje. Estou estudando de Gênesis a Apocalipse. Então eu já cheguei no livro de Ruth, já acabei de ler os 4 capítulos, são 4 capítulos. E nós vamos falar um pouquinho da história de Ruth. Aqui fala que Ruth era estrangeira, não tinha filhos e era viúva, o que deixou num total pobreza sem nenhum fonte de sustento. Contudo, Ruth aceitou o evangelho com fé e uniu-se ao povo do convênio do Senhor, embora não pudesse livrar de uma situação de pobreza. No final, foi redimida por um parente, Boaz, um homem de Belém. Nós vemos que Ruth casou com Boaz, né? Nós vemos que Noemi ajudou a Ruth, né? E nós vemos, é uma história muito bonita, né? Que Ruth amava, tinha uma amizade muito com Noemi, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, são 4 capítulos que nós falamos aqui, ó. Fala, Ruth permanece leal a Noemi. No capítulo 2 fala, Ruth respiga nos campos de Boaz. Ruth vai respolcar as espigas. No capítulo 3, Ruth segue o plano de Noemi. E o último capítulo 4, Ruth e Boaz se casam. Então, amados queridos irmãos, são 4 capítulos de Ruth, né? Poucos capítulos. E um dia dá para você ler tudo. E agora nós vamos estudar 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vemos aqui que 1 Samuel tem 30 capítulos, 31 capítulos. E 2 Samuel tem 24 capítulos. Então, amados queridos irmãos, eu estou estudando a Bíblia, né? Esforçando todos os dias a ler a Bíblia. Já estudei os livros Pentateucos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio e Números. E estudei também os livros, né? Agora estou estudando os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras e Esther. Então são os livros, né, históricos, livros sobre a história, né, dos personagens da Bíblia. E Josué também, né, livros históricos. Então, amados queridos irmãos, depois dos livros históricos, vamos dar os livros poéticos de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, amados queridos irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui daquilo que nós já estudamos, né? Nós estudamos o livro de Gênesis sobre a criação, né? Que Deus já existia antes de formar a terra, formar os céus, né? Deus já existia. No capítulo 3 nós já falamos aí, né? Sobre a primeira queda do homem, né? Começou a Eva, né? A Eva foi enganada, né? Por uma serpente, simbolizava Satanás. Ela comeu o fruto, né? Que é a maçã, e passou para o seu marido, Adão, né? E nós vemos naquele tempo, vivia mais tempo, né? Nós vemos que Adão viveu 950 anos. E nós vemos também os filhos de Caim, né? A genealogia de Sete, né? Também. Caim e Abel eram os filhos de Adão. Nós vemos que Caim matou Abel, né? Nós vemos que Deus recebeu a oferta de Abel, né? Levou o melhor do seu rebanho. E nós vemos que Caim ficou furioso, né? E matou seu próprio irmão. No capítulo 5 fala sobre a genealogia de Sete, que é as descendências, né? Os filhos, gerações. No capítulo 6 fala a corrupção do gênero humano, né? A queda do pecado sobre a humanidade. No capítulo 7 fala, Deus anuncia o dilúvio, né? Mostra para Noé, para os seus filhos, né? E colocou Noé para falar com aquele povo, né? Que Deus ia vir com o dilúvio, 40 dias e 40 noites. O povo não acreditou, né? E morreram todos, só foram salvos Noé, sua esposa e a sua família e os seus animais. No capítulo, amados, que ele também sobre Jacó, né? Jacó enganou Esaú com um prato de lentilhas. Não só Jacó, mas enganou também José, né? Então, Jacó simbolizava enganador.
E também nós estudamos sobre José, né? José foi jogado numa caverna, né? Pelos seus próprios irmãos, foi humilhado, foi escravo ali no Egito. E nós vemos que ele foi preso. E nós vemos que Faraó tinha sonhos. E perguntou àqueles que estavam presos ali, não sabia interpretar os sonhos. E ele interpretou o sonho, mesmo dentro da prisão, para o padeiro. E falou diante de Faraó os sonhos, né? E foi todos cumpridos, né? Que Deus mostrou para ele, aconteceu tudo. E depois disso ele acreditou. Nós vemos que veio também as pragas, né? Então, aí depois as pragas dos primogênitos, depois aí ele libertou o povo de Israel, né? O povo de Israel acabou pegando 40 anos, né? No deserto. Ali veio a reclamação, né? O povo falou assim, mas lá no Egito nós tinha tudo, tinha pão, tinha água, tinha tudo que nós de bom lá para nós alimentarmos e bebermos. E aqui nós não temos nada. Mas Deus falou assim, não, aí Deus falou com Moisés que ia prover para eles, né? O maná do céu. E Deus proveu, né? A água para eles beber, matar sua sede, alimentar, tudo. E lá, amado queridos irmãos, nós vemos no livro de Êxodo, né? Sobre a saída do povo de Israel. Então, no livro de Levítico, nós falamos sobre o tabernáculo, né? Deus mostrou para Moisés, né? E Arão, como seria, né? A construção do tabernáculo, a sua altura, a sua medida. Mostrou cada peça ali do tabernáculo, né? O altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, a arca da aliança, a mesa da preposição. E no livro de Números nós falamos sobre a numeração das tribos, né, de Benjamim e Judá. E no livro de Deuteronômio nós falamos sobre as leis, né? No capítulo 5 do Deuteronômio fala sobre as leis. E em Êxodo também 20 também fala sobre nós falamos sobre as leis do sábado, né, das festas lá do Pentecoste. E também nós estudamos, né, o juízo, né, sobre o povo, né, Josué, quer dizer, Josué primeiro. Nós vemos Josué que repartiu as terras, né. Nós vemos que Josué tinha uma parte das terras, né, das tribos de Efraim, de Manassés. E nós estudamos também, amados queridos irmãos, no livro, né, de Juízo, né, sobre o juízo, né, daquele tempo, né. Nós vemos que lá não tinha, que tempo não tinha reis, né, no tempo do livro de Juízes, né. E nós vemos que aquele tempo não tinha, né, juízes. Nós vemos Otoniel, né, Otoniel era um juiz que libertou o povo, né, o povo estava adorando outros deuses, né. Então, amado irmão, ali foi resgatado pelos juízes, né. Então, um dos juízes foi Otoniel. Então, amado irmão, nós estudamos o livro de Juízes até os 21 capítulos. Hoje nós estudamos sobre o livro de Ruth, né. Nós vemos que Ruth, né, casou com Boaz, né. Nós vemos que Noemi era uma amiga, né, de Ruth, né. As duas tinham uma amizade, né. Então, amados queridos irmãos, é isso que eu estou estudando, né, até hoje. E vou continuar estudando a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus é um alimento para a nossa vida espiritual, né. Quanto mais nós alimentarmos espiritualmente, mais nós temos forças, né, para vencer o mal, vencer o diabo, vencer a carne, amém? Então, compartilhe aí, deixa aí seu joinha, deixa o seu coração, amém? Que Deus abençoe.